Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um capítulo desse livro fantástico, A Grande Síntese, de Pietro Baldi. E aqui nós vamos falar da grande sinfonia da vida. Nos ensina o Baldi. O mundo biológico é um edifício de maravilhosa arquitetura. O que é o mundo biológico, né? O mundo de todos os seres vivos. Esse mundo biológico é um organismo de correspondências e permutas. É uma sinfonia de harmonias e equilíbrio perfeito. Então, nós temos na atmosfera uma abundância dos elementos carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, que também são encontrados no corpo humano aproximadamente na mesma proporção em que existe na atmosfera. E esse material orgânico é coletivo e circulante. Então a gente come plantas, né? Um alface, uma cenoura, a gente come animais, come um bife, um frango. O material orgânico é coletivo e circulante. Existe uma correnteza, né? Por meio desses organismos comunicantes. É um patrimônio comum. Cada ser colhe o que precisa para construir a sua forma mais adequada à expressão do seu psiquismo, do desenvolvimento do seu psiquismo. Então nós, né, comemos um alimento adequado à nossa organização física, conforme as nossas necessidades orgânicas. É tudo muito perfeito. A planta constrói os materiais orgânicos, realiza, né, a síntese dos materiais orgânicos a partir do mundo inorgânico, realizando a fotossíntese. A gente aprende lá no ensino médio. Escreve o Baldi. O maravilhoso quimismo das folhas verdes, ou seja, a fotossíntese, iniciou a transformação da matéria morta, da matéria inorgânica, em matéria viva, captando ao mesmo tempo e armazenando a energia que vinha da grande fonte solar, né? A planta precisa do sol da luz do sol para realizar a fotossíntese. Iniciada a construção da matéria viva lá, né, nos tempos recuados, a matéria viva, a matéria orgânica, aumentava continuamente e se acumulava, enriquecendo o patrimônio coletivo, que depois entraria em circulação nas permutas inversas entre a vida vegetal e a vida animal, num equilíbrio maravilhoso. Então, as plantas constroem e aumentam a massa de produtos orgânicos, a partir da fotossíntese, né, do material inorgânico, produz a matéria orgânica. E os animais vivem desses produtos, né, da planta. A planta produz, o animal consome. Planta e animal são duas máquinas com funções opostas e inversas. A planta realiza a fotossíntese, captando, né, o CO2 e elimina o oxigênio na atmosfera. O animal respira, ele consome o oxigênio que está disponível na atmosfera e libera CO2. É um antagonismo de funções vegetais e animais que permite que a vida possa perdurar indefinidamente, conforme a famosa frase
Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Os fenômeno é aquilo que aparece, né? Não se movem numa direção única, retilínea, mas cíclica, com inversões e retornos sobre si mesmo. A luz do sol, que chega à Terra, é captada pelas plantas, que constroem o material vivo. E isso é a transformação de beta em alfa, ou seja, o material inorgânico se transforma no material orgânico, na vida. A planta é o primeiro degrau da transformação da energia até chegar à fase vida, a constituição do material orgânico. E o animal é o degrau mais alto na transformação da vida para chegar a construir o psiquismo. O material solar, né, a energia que vem do Sol, sofre sucessivas transformações, como a gente viu, né, até chegar no fenômeno do espírito. É sempre, explica o Baldi, a mesma substância que muda a sua forma e refina o seu modo de ser com qualidades cada vez mais sutis, mais complexas e perfeitas. Na coparticipação desse material orgânico ocorre a luta, né? A gente vê aí, por exemplo, nas savanas da África, luta pela sobrevivência entre os animais carnívoros, né? E aí escreve o Baldi, aqui falando do ser humano, o que vos devia tornar irmãos, né, com essa coparticipação do material orgânico, vos faz também, inevitavelmente, rivais. Porque o patrimônio comum, a matéria orgânica, plantas, animais, sejam consumidos por herbívoros, carnívoros, onívoros, né? Esse patrimônio comum é limitado. Mas os seres mais evoluídos, né, já na fase hominal, lutam para civilizar a humanidade. A luta se dirige a conquistas superiores, em vez de ter, de guardar, acumular, né? Então é a busca do ser. A luta se dirige a conquistas superiores entre os seres mais evoluídos da nossa humanidade. Não mais a luta de músculos, mas de nervos. Não mais a luta de paixões, mas de inteligência. E escreve o Baldi. Do outro lado, os princípios éticos das religiões e da sociedade educam o homem para as virtudes morais e cívicas superiores, preparando-o para saber viver com uma psicologia de colaboração evangélica no mundo mais elevado que a ciência terá preparado. Olha só, né? Esse mundo novo que nos aguarda. O Espírito André Luiz, pela psicografia de Samuel Gomes, no livro chamado Futuro Espiritual da Terra, escreve que existem muitos desenvolvimentos tecnológicos aguardando para chegar ao homem, pela inspiração, pela intuição, esperando que ele tenha condições e aptidões como o respeito em seus relacionamentos, o direito adquirido pelo equilíbrio, a disposição ao trabalho, o merecimento sincero, a afetividade bem conduzida e tantas outras virtudes que o avalizem a ter acesso a esses recursos.
E Pietro Baldi também nos diz que, né, desde milênios, né, nós estamos evoluindo, a ascensão espiritual do homem vem ocorrendo e hoje, nesse momento de transição planetária, se intensifica a fase decisiva em que culmina todo o esforço da evolução. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja em nossos lares, em nossos corações. Muito obrigada e até a próxima.